Oi, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. E eu parei numa parte muito triste, né? Porque o Riobaldo falou que o primeiro que ele visse na estrada, ele ia pagar, essa pessoa ia pagar. Por causa do pacto com o diabo, né? Que ele achou que o diabo tava rindo dele. E aí, a primeira pessoa que aparece é um cara, mas aí ele volta atrás e fala que, na verdade, ele viu o cachorrinho. Então eles estão pegando o cachorrinho, foi uma parte muito triste, mas vamos continuar. Um cachorro, quando se enforca, chora lágrimas. Os olhos dele regulam com os de gente. Foi o que o alaripe disse com simples voz. A tudo pensei. Agora matar aquela cachorrinha? O que menos eu pudesse, só mesmo por pragas. Pelo tanto que a cachorrinha se prezava correta, latindo tão relatado. Ah, não, não matava. Mas por aí eu também já tinha aprendido das sutilezas. Tornei a transdizer. Adonde? E nem não foi essa cadela. A égua, essa é que foi, a que primeiro deu nas minhas vistas. Oh, então ele mudou de ideia, que agora não é mais a cachorrinha, vai ser a égua. E nem foi essa cadela, a égua, essa é que foi, a que primeiro deu nas minhas vistas. Real mudando o propósito, e para que isto bem se entenda, fio que me aprovaram, divertidos todos, quem é que ia me contrariar? Eu era senhor dali e daqui, eu falando ficava sendo. Do demo mesmo não tirei noção, agora eu estava com outra pressa. Desapeiem o homem, mandemos embora, que se vá. Em ato ordenei. Até porque ele se cessava sem entendimento das coisas, sem ação. Transes que em instante temi, aquele homem morresse roqueado no medo, rebaixado dessa forma. Então, então, o destino de lugar para mim estava definitivo, só sendo nas extremas do fim do inferno. Com jeito, com asco, uns dos meus cumpriram meu mandado. Desamontaram o homem e o homem quase nem se impunha de ficar em pé. Tu foge, fora daqui, tu te vai embora, eu disse. Tive de gritar. Aí ele entendeu e saiu. Por um momento pensei que fosse correr, mas esbarrou sem espiar para trás. Agora era que achava pranto, com bem de choro. Estava chorando soluços fortes, igual se fosse criança pequena. Aquilo não tinha nenhuma sensatez e me dava gastura, astúcia que remexia com minhas resistências. Aborrecidos, os do meu pessoal gritaram com ele, que tornou a pegar a correr ao tom dos brados. Ainda esbarrou outra vez, devia de estar chorando, conforme os ombros dele se sacudiam. Arrochei. Assim foi em arrebrusco. Sobreveio em mim a estúrdia arfagem de chorar também. Eu nas margens do mar. Não quis e nem pude. Ânsia que meus olhos para dentro davam em escuro. As graças dar-te sabe o Senhor. Na escuridão não se chora por não se ver, como não se pita cigarro. Com isso, desgostei de mim. Ah, no final da vez, o que ria o riso principal era ele, o demo, o tisnado. Assim, por causa da judiação que eu, mesmo por querer salvar a vida dele, eu tinha procedido de demorar assim com aquele homem. Antes tivesse logo matado. Como é que se podia desrespeitar tudo desse jeito numa desgraçada pessoa roupeada? Como é? E o homem não tinha vislumbrado de espiar para trás para saber de sua cachorrinha. E a cachorrinha estava ali, bem amarrada na dignidade. Tanto ela não latia mais que todos tinham se esquecido dela. Agora eu colhi em mim um estado de desânimo, a ser que por conta daquele homem, por meus desmandos, quem sabe eu ia ter mais para diante de pagar com graves castigos? Algum tempo estava se passando, daí já tinham desarreado a égua e o lombilho e os baixeiros botaram dependurados num galho de árvore de beira de estrada. Ali estava aquele magro animal, preso somentemente no cabresto que o Fafafá segurava.
Assim esperavam que eu desse cabo dela, eu mesmo, ou que mandasse outro fazer, segundo tinha sido a minha decisão. A cachorrinha essa eu pensei. Eu dava para Diadorim, que perto todo o tempo tinha ficado calado durante tudo, e pois era a hora de minha acertação, mesmo com a contrariedade. Ao dito porque eu tinha começado a desastrada história, que um final razoável carecia de ter. Suficiente sacar garrucha e mirar o tiro na testa da égua que se debruçava de pernas abertas se acabando. Há tanto, pois, ao que o Fafafá, que não teve poder em si de consentir silêncio, virou para mim e disse: Nosso chefe convênia, eu peço, o senhor aceite de eu pagar em dinheiro o preço deste inocente animal que seja poupado. A eguinha não é de todo ruim. Aonde que ele disse, outros secundaram. Eu deixasse. Repente meu foi meio irado, porque até o Fafafá me atravessava. Os demais, a ver que reprovavam minha decisão de que a égua se matasse. A gente revoltosa? Ah, não, que em seguida gostei eu mesmo. Instante em que me prazia ouvir o meu pessoal discordar daquilo com a égua a frio e por fria razão. Do demo era que eles discordavam. Rapaziada, boa, solerte. Só que assim, como eles queriam, não estava em meu regulamento resolver. Vender não vendia a vida da égua ao Fafafá. Ah, não. Resumi um recurso, por aí alerta, o que foi como pronunciei. Delibero o certo. O primeiro que eu vi foi essa égua. Ela tinha de receber a morte. Ah, mas égua não é gente, não é pessoa que existe. E que? Ah, então não é cabível que se mate a égua, portanto que a minha palavra decidida era de se matar um homem. Não executo. A alçada da palavra se perdeu por si e se gastou, pois não está dito, acho e dou que o negócio veio ao terminado. Verdadeiramente com alegria foi que todos me aprovaram, ou seja, que me admiravam em real pela esperteza de toda solução que eu achava, e mesmo nem sabiam que essas minhas espertezas eram cobradas da manha do tentador. Contente tanto e descontente comigo era que eu estava, porque essas coisas, de certo modo, me tiravam o poder do chão, mas uma na outra eu limpei o seco de minhas mãos. Aí correra alguém em tempo de campear outra vez esse homem, eu disse, trazer a modo de se dar a ele dinheiro, se dar de comer em um café e tornar a entregar a ele o que é dele. Eu falava era por devolver a égua, e o Suzarte, José Gervásio e Giribibe, torcendo em galope, foram pelo homem. A égua que se soltou caçava moitas de capim para pastar, com o que já que se estava por descanso e espera e se tinha boa aguada na vereda perto, o jacaré armou o trempe e coou o café. Sentei na sombra de um pau doce e fiquei ouvindo os gabos que os em redor de mim me dessem, como arras de procedimentos maiores. Tal a tal, o chefe tira mais finíssimas artimanhas do que o Zé Bebelo próprio. Um disse: a fé que determina com a mesma justiça que Medeiro Vaz, outro falou, mais aduloso. Isso, bom louvo, sossegava a minha perturbação. Aquela hora, eu estimava meus homens que vivessem que falassem, mas para afirmar ideia a respeito de que eu estava em minha chefia independente, mandei que aquietassem pelo que eu ia aproveitar para uma cesta de soneques. Aprazia escutar o ventinho do chapadão com o suave rumor que se assopra e faz nas folhas do bate-caixa. A cachorrinha, amarrada mesmo, se sujeitava de não latir. Figuro que alguém estava dando a ela pedaços de carne seca. Lembro que eu ainda podia caber nesse domingozinho de tranquilidade. O melhor, pensei, o melhor de tudo, era que o anhangão não aparecesse, não se visse porfiando no meio de todos, e que mesmo o mais certo era dele, Demo, não competir por não ter nenhuma existência. Tirei minha madorna há pouco. Suzarte, Giribibe e José Gervásio já retornavam com o vazio tudo, sem o resultado algum. Sujeito se sumiu nesse mundo, carregando com o rastro
Medo dele era medonho, só achamos o nada dele. Assim rendiam explicação. Que é que se podia remediar? Seguir nossa marcha sem mais tardanças. A gente largava a égua ali acaso algum dia o homem voltava, ou dela por boca de outros tinha notícia. Amontamos. E a cachorrinha? Reinaldo, essa tu quer? Perguntei a Diadorim. Meante o que, ele melhor respondeu. Só convém se soltar a coitadinha, de seguro ela vai se encontrar com onde estiver o dono. E ele mesmo desatou. Valia o senhor ver o raio de amor que tangeu a cachorrinhazinha, que latiu suas alegrias e a airada correu sem nenhuma demora, feito fosse para um pronto destino, a de asas. Foi ela em longe desaparecer e nós tocamos no caminho contrário. A égua ficou lá, pastando, e o arreio do homem como um espantalho pendurado no ramo de árvore, até as moscas do campo já se ajuntassem nele. Do que acontecido me senti muito livre, trotei adiante. Eu ia à meia rédea, não me instava, não pensava. Será, mal pergunto eu ao senhor, que viajei este sertão com o outro sendo meu sócio? Vá retro, mas não tenho medo, mas não tenho modo de entender como o Diadorim estranhou meus semblantes, e por via disso é que tinha sido a nossa conversação, por causa do de que agora lhe dei conta miudamente. Do que discuti com o Diadorim, de que derradeiro ele me disse, me ficou um retardo. Aquele passo me envergonhava. Como? Como ser? Eu queria e não queria ouvir. Não queria e queria. Resto de toda resposta que tivesse tinha de ser a acusação. E eu quis. Deus o que me deu e eu vim perguntar forçado, sentido. Perguntei. O recado mandado de Adorim, tu diz. Teu falar no exato dever de toda lealdade é que eu a duras exijo, o que me reverte. Sou teu amigo, o recado aquele, Riobaldo, pedi ao arrieiro para dar a uma mulher. Ah, então foi para uma moça, para a filha do fazendeiro da Santa Catarina, que Otacília é e que é minha noiva, será? Riobaldo, pois foi. Em que é que você malda? Ao que por praga eu relutei no freio, até o campolino me cavalo assumiu um espanto, porque surpreendi o mundo desequilibrado rústico, o que me pertencia e o que não me pertencia. Se a vida coisas assim às horas arranja, então que segurança de si é que a gente tem? Diadorim me olhava. Diadorim esperou sempre com serenidade. O amor dele por mim era de todo quilate. Ele não tartameava mais, de ciúme nem de medo. Disse assim: pedi a ela que rezasse por você, Riobaldo, assim pela esperança de saudade que ela tivesse, que não esbarrasse de rezar o todo o tempo por costume antigo. No argame, no esquisito desgosto de meu espírito, vi que, mesmo antes dele falar, eu já sabia que aquilo era. O que ele não evitava de me dizer, rude que ainda reperguntei, mesmo assim. Ah, não. Ah, você acha que eu careço de suas rezas, orações por minha ajuda, Diadorim? Acho de manhã à noite, Riobaldo, demais. Nem sei mesmo se alguém te botou o malefício. Tua mãe mesma, que estivesse viva, achava. Mor, aí recebi surto de meu sangue, forte no corpo, da cara e na beira das orelhas, e logo doeu no meu beiço o que eu estava me mordendo, assim para não insultar Diadorim com nomes que fossem da maior ofensa. Com um tapa na rédea, eu tirei de perto dele a cara de meu cavalo. Acha a tua vida, rapaz, careço é de menos amizades. Ainda eu maldisse me apartando. Ao que bem pensei, Asde, rezas essas o contra, atira tu em anta com chumbo fino, e rimamente. O que era que me transtornava do meio para o fim por essa fraseação? Sendo que depois logo, quando esbarramos a caminhada do dia, eu fiz questão de não querer prosa nem presenças de ninguém, para que vissem que eu estava pensativo de projetos e raivoso, tristonho. A gente parava no findar do chapadão, longe do poente, segundo se ia indo, por meu comando. As muitas sérias coisas referi comigo quando eu estava provando a fresca da tarde.
Por curto, minto, se não conto que estava duvidoso, e o Senhor sabe no que era que eu estava imaginando, em quem. Ele é? Ele pode? Ainda hoje eu conheço tormentos por saber disso. Por saber isso, traz tempo que agora, quando as idades me sossegam, e o demo existe, só se existe o estilo dele, solto, sem um ente próprio, feito remanchas n'água. A saúde da gente entra no perigo daquilo, feito num calor, num frio. Eu, então, ao que fui na encruzilhada à meia-noite nas veredas mortas, atravessei meus fantasmas. Assim mais eu pensei, esse sistema, assim eu menos penso, o que era para haver se houvesse, mas que não houve, esse negócio, se pois o cujo nem não me apareceu, quando esperei chamei por ele, vendi minha alma a algum, vendi minha alma a quem não existe, não será o pior? Ah, não, não declaro, desgarrei da estrada, mas retomei meus passos. O senhor segurado, o senhor segurado não acha? Ao que tropecei e o chão não quis minha queda. De hoje em dia eu passo, eu purgo, eu tive pena de minhas velhas roupas, e rezo, para minha reza Deus dá as costas, mas abaixa meio ouvido. Rezo, queria ver ainda uma igreja grande, brancas torres, reinando de alto sino no estado do Chapadão. Como que algum santo ainda não há de vir das beiras deste meu urucuia? E o diabo não há, nenhum. É o que tanto digo, eu não vendi minha alma, não assinei finco. Diadorim não sabia de nada, Diadorim só desconfiava de meus mesmos ares. Escuto o claro riso dele que era raramente, quer dizer, me alembro. Compadre meu Quelemem me dá conselhos de tranquilidade. O que ele renova é, em presente e futuros, eu sei. Sempre sei realmente, só o que eu quis todo o tempo, o que eu pelejei para achar era uma só coisa, a inteira, cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre tive. Aqui era, que existe uma receita, a norma de um caminho certo, estreito de cada uma pessoa viver, e essa pauta cada um tem, mas a gente mesmo, no comum, não sabe encontrar. Como é que sozinho por si alguém ia poder encontrar e saber? Mas esse norteado tem que ter, senão a vida de todos ficava sendo sempre o confuso dessa doideira que é, e que, para cada dia e cada hora, só uma ação possível da gente é que consegue ser a certa. Aquilo está no encoberto, mas fora dessa consequência, tudo o que eu fizer, o que o Senhor fizer, o que o Beltrano fizer, o que todo o mundo fizer, eu deixar de fazer fica sendo falso e é o errado. Ah, porque aquela outra é a lei, escondida e visível, mas não achável, do verdadeiro viver, que para cada pessoa sua continuação já foi projetada, como o que se põe em teatro para cada representador, sua parte que antes já foi inventada num papel. Ora veja, remedeio, peco com pecado, me torço. Com essa sonhação minha, compadre meu Quelemem concorda, eu acho. E procurar encontrar aquele caminho certo, eu quis, forcejei. Só que fui demais, ou que cacei errado. Miséria com minha mão, miséria em minha mão. Mas minha alma tem de ser de Deus, senão como é que ela podia ser minha? O Senhor reza comigo, a qualquer oração. Olhe, tudo o que não é oração é maluqueira, então não sei se vendi? Digo ao Senhor, meu medo é esse, todos não vendem? Digo ao Senhor, o diabo não existe, não há, e a ele eu vendi a alma. Meu medo é este, a quem vendi? Medo meu é este, meu Senhor. Então, a alma a gente vende só é sem nenhum comprador. Divulgo o meu, essas coisas que pensei assim, mas pensei abreviado, o que era como eu tivesse de furtar uma folga nos centros de minha confusão, por amor de ter algum claro juízo, espaço de 3 credos. E o resto já vinha, o Senhor verá, pois. Porém, mais além, na Serra do Tatu, o frio ali é tal que, em madrugadas, a gente necessita de uns 3 cobertores. Na Serra dos Confins, meados de julho, lá já está sorvetendo o laçaço dos ventos, desencontrados de agosto. Como que venta? Árvores caídas. Aonde eu ia, todos achavam natural. Chefe é chefe. Será que eles não sabiam que eu não sabia aonde ia? Isto é, digo, isto é.
não soubessem os começos e os finais. De algum modo eu estava indo e sabendo sobre como é que a coruja conseguiu o modo de poder voar sem se escutar o rumor do voo, ao que eu estava sofismado, menos que eu não guardei raiva de Diadorim, nem sentimentos. O desar que ele tinha falado e feito, aquela ruim conversa nossa, não deixou nem nublo, melhor fugiu de todo de minha lembrança. O palpite meu primeiro era de chegar até na Serra do Meio, cruzar na cachoeira do Urucuia. Daí desisti. De repente, torci direto para o norte. Foi no Lagamar a travessia, mas fujo de dizer que antes no lugar do touro se arrecadou a exata munição, ainda antes se dando dias que a gente tinha recebido uma boa surpresa, o Kipes. Assim o Kipes que retornava depois de tantos meses, desde que tinha cumprido a ordem de sair travesso socorro de lá onde estávamos cercados em combates na fazenda dos tucanos, o senhor se lembrará. Ele vinha certo e alegre, e de ver um companheiro assim se aparecer de ausências, a gente ganhava mais mocidade. Lampeiro, o Kipes entrado em boas roupas, montado num bom cavalo amarelo, pitando maço de cigarros de fábrica, rico feito umas carenhas. Arte que puxava um burro e uma burra, adestros, e tinha comprado coisas, até trempe e caçarolas, e açúcar real e chocolate em pó. Alfagueiro pujante mesmo. Ara, veja como passou, e donde é que soube de nós? Eu, em atiço, perguntei. Ao que pois, tatarana, em faltas de notícia formei meu peão por aí. Já estive em Ingazeiras, na Barra da Vaca, no Oimã, em Morrinhos. O Urucuia não é o meio do mundo? Assim, ele se temperou. Então, depois de reencontrar esse amigo dele perdido, eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.